Olá, meus irmãos, hoje é dia 26 de junho, estamos aí caminhando na 12ª da semana do tempo comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossas vidas na presença do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho, aonde o Senhor traz a imagem da casa, para dizer que os que praticam seus ensinamentos são aqueles que tiveram a boa escuta. A imagem de um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Esse evangelho hoje de São Mateus, do capítulo 7, do 21 ao 29, Jesus, ele termina o discurso no Sermão da Montanha. Ele vai colocar várias coisas importantes. Ele vai dizer que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que Jesus está querendo dizer para nós hoje nesse evangelho? Que não só basta a gente rezar, dizer Senhor, Senhor. É claro que tem muitos que rezam que vão entrar no reino do céu. Sim, vai entrar. Mas ele disse que nem todos vão entrar no reino do céu. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Precisa fazer a vontade de Deus. Essa é a questão fundamental. Para fazer a vontade de Deus. Nós temos que pedir sempre a Deus a graça de fazer a sua vontade. Porque, primeiro, a vontade de Deus, seja qual for ela, mesmo que a gente não gosta, é a melhor coisa para nós. Podemos ter dúvida disso, de fazer a vontade de Deus. Não podemos ter dúvida. É aquilo que Ele nos ensinou, que nós encontramos nos 10 mandamentos. Principalmente isso. É a síntese de um comportamento cristão. Se nós viver os mandamentos e aceitar o que acontece na nossa vida, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório, ele dizia: o que é preciso para fazer a vontade de Deus? O que é preciso para ser santo? São Paulo, ele fala, essa é a vontade de Deus, nossa santificação. Santo Afonso fala o que é preciso para chegar à santificação. São duas coisas. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Segundo, é querer o que Deus faz. Fazer a vontade de Deus é você seguir os mandamentos. Fazer o que Deus quer é querer o que Deus quer. Aceitar a vontade de Deus nas coisas que acontecem na nossa vida. São coisas que a gente não consegue mudar. Meus irmãos, tem coisa que acontece na nossa vida que nós não conseguimos mudar. Os problemas, muitas vezes é uma doença, muitas vezes é a própria morte. É aceitar. Então, aquilo que a vida nos promove. Santo Afonso dizia fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Daí sim, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. É claro que isso significa muitas coisas. Por exemplo, no mundo onde nós estamos envolvidos com os nossos trabalhos. Que nós trabalhamos com dignidade, sem negligência, sem enrolação, vivendo uma vida com seriedade e honestidade. Sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira, fraudes, corrupção. É tudo isso que Jesus diz aqui para nós hoje nesse evangelho. E uma coisa impressionante, ele diz assim, naquele dia. Qual é esse dia? É o dia do juízo, tanto o juiz particular como o juiz final. Naquele dia, muitos vão dizer assim, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Não foi em teu nome que nós expulsamos demônio? Não foi em teu nome que nós fizemos muitos milagres? E aqui no Evangelho, Jesus vai dizer então, eu vos direi publicamente. Meus irmãos, Jesus vai dizer publicamente. Olha aí, é o juízo final, é o juízo universal. Na frente de todo mundo,
eu lhe direi. Aqui é Jesus dizendo: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Olha que coisa impressionante. É possível a pessoa fazer milagre em nome de Jesus? Como ele está falando aqui? Fazer milagre, expulsar o demônio e depois praticar o mal. Como Jesus está falando para nós hoje nesse evangelho? Olha que é uma coisa enorme, é uma enorme responsabilidade esse viver a vontade de Deus. Sobretudo, aqueles que são ministros de Deus. Aqueles que fazem essas coisas, que rezam pelas pessoas, por cura, milagres. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque mesmo realizando essas coisas, é possível viver mal. É o que Jesus está dizendo hoje nesse evangelho. Afasta de mim, vós que praticam o mal. Olha que é muito sério essa questão. Aquele que é pregador, aquele que é pastor, padre, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Pode fazer o mal. Fazer o bem, fazer o mal. Porque a carne é fraca, o espírito é forte. Hoje a gente vê tantas pessoas boas caindo em pecados sérios, caindo em escândalo. Porque muitas vezes falta a proteção de Deus, falta oração, falta meditação. Isso é um alerta muito grande que Jesus hoje coloca para nós. Depois ele coloca a questão da pessoa que ouve a sua palavra, mas não põe em prática. Não basta só ouvir a palavra de Deus. São Tiago, ele fala, não basta só ouvir a palavra de Deus, é preciso colocar em prática. Jesus, durante todo o Sermão da Montanha, ele falou isso. Quem ouve a palavra de Deus e não põe em prática é como um homem imprudente. Construiu sua casa à beira de um rio ou na areia, sem alicerce. E quando o vento bate contra essa casa, a casa cai. Os ventos aqui que Jesus fala são as tentações deste mundo. Jesus fala da inundação, das enchentes que bate contra a casa e arrasa tudo. E a casa entra em ruína. O que Jesus está dizendo que aquele que não constrói sua vida em cima dos ensinamentos de Jesus, esse está construindo a sua vida, a sua casa na areia. Está construindo a sua vida na areia. Isso é muito triste e perigoso. É claro que a gente não consegue. A gente não consegue viver fielmente tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Não conseguimos. Mas a gente precisa estar sempre lutando. É uma luta diária, é uma luta todos os dias. Lutando para conseguir fazer essa vontade de Deus. E a gente precisa ter o desejo. Desejar muito. Desejar viver isso. Mesmo que a gente não consegue viver 100% isso. Muitas vezes a gente pode até cair no pecado, cair na tentação. Temos que correr para o confessionário. Tudo bem, Deus entende, recomeça tudo de novo. Mas desde que a gente tem como fator determinante que eu quero construir a minha casa sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Por isso Jesus hoje, nesse evangelho, ele compara aquele que constrói sua casa sobre a rocha, que é os ensinamentos de Jesus Cristo, é os ensinamentos da igreja, os ensinamentos do magistério da igreja, é como uma pessoa que construiu a casa lá no alto, sobre a rocha, firme, que é Cristo. Aí pode bater os ventos, pode bater as inundações, ela vai estar firme. Não vai acontecer nada com a casa, porque ela está construída em nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha firme, aquele que nos sustenta. Isso quer dizer, construir a vida no alto é construir sua vida, os alicerces em Jesus Cristo, que é a igreja. Porque, meus irmãos, nós não temos duas vidas, não. Nós só temos apenas uma vida para salvar. Então vamos salvar a nossa vida aqui neste mundo e também para a eternidade. Te convido a pegar o Evangelho
Está em Mateus 7, de 21 a 29. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente: jamais conheci. Afasta de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos, sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um abençoado dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.